Olá, queridos. Eu sou Sânia Evangelista e eu estou aqui para trazer uma palavra para vocês sobre emoções. No Setembro Amarelo é muito importante que nós tenhamos uma certa atenção sobre esse assunto. Eu gostaria de falar com você hoje sobre a importância de não demonizarmos as nossas emoções. Muitas pessoas, atribuem as emoções como algo negativo, como se tudo que a gente sentisse fosse algo ruim. E isso não é uma realidade, porque quem criou as nossas emoções foi o Senhor. E se elas forem usadas de uma maneira sábia, inteligente, você vai ter as suas emoções ao seu favor e não contra você. Na verdade, o fato de nós termos emoções, pensarmos, termos a capacidade de decidir coisas, nos faz diferentes de tudo mais na criação. Então, eu gostaria de falar sobre a importância de você aprender a ser um gestor de si mesmo. Se você entender que a sua mente, as suas emoções, foi algo que Deus deu a você, você não pode terceirizar isso para ninguém. Ninguém pode controlar o que você pensa, portanto, ninguém pode controlar as suas emoções. As nossas emoções, na verdade, elas são fruto dos nossos pensamentos, daquilo que nós decidimos pensar sobre nós mesmos, a nossa visão de mundo, aquilo que nós interpretamos na vida das pessoas, como nós enxergamos o próximo, como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Tudo isso vai gerando emoções dentro da gente, E por estarmos num mundo caído, gente, é muito importante a gente entender que esse mundo, ele nos traz muitas emoções negativas, Existem muitas situações negativas, ruins, acontecendo todos os dias e trazendo informações para a nossa alma. Muitas vezes querendo trazer medo, querendo trazer desespero, querendo trazer falta de esperança. Mas nós precisamos entender, Deus nos deu uma alma, Deus nos deu uma mente e nós precisamos ser líder de nós mesmos. A nossa liderança começa quando nós entendemos que temos o controle daquilo que vamos pensar, daquilo que vamos crer, daquilo que vamos decidir e não terceirizamos isso para mais ninguém. Algo importante que você precisa entender é que quando alguém tem a influência sobre a sua mente, essa pessoa, na verdade, ela vai ter as suas atitudes, ela vai ter as suas decisões, porque tudo começa na mente. Tudo começa com um pensamento. Você já observou que às vezes você está assistindo um determinado filme ou vendo alguma coisa nas redes sociais, às vezes uma palavra, uma imagem, aquilo gera em você uma emoção, seja positiva ou negativa? Por quê? Porque as coisas se comunicam conosco. E aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, é a porta de entrada para a nossa alma. E muitas vezes são influências positivas ou negativas. Às vezes você pode, por exemplo, estar assistindo um filme que aquilo traz uma influência para a sua mente de medo e aquilo começa a gerar pensamentos perturbadores. Por quê? Porque um pensamento, foi comunicado a você, uma ideia foi comunicada a você. Então nós precisamos ter muita seriedade e responsabilidade com aquilo que nós estamos nos expondo. Como eu já disse, a gente está no mundo, você não tem como entrar dentro de uma bolha, você não tem como se fechar para tudo de ruim que acontece, mas nós podemos sim nos blindar intencionalmente. Precisamos ser intencionais naquilo que nós vamos deixar nos influenciar, naquilo que nós vamos deixar entrar como uma ideia, uma sugestão dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. E eu gostaria de lembrar você que quando Deus criou você, Ele criou você à sua imagem e semelhança. E a Bíblia também diz, em 1 Coríntios, no capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo. Então, se você aprender a acessar os pensamentos de Jesus, que são escritos na sua palavra para nós, e até mesmo com a própria presença do Espírito Santo, Ele vai te ajudar a pensar corretamente. Nós precisamos, na verdade, para gerenciarmos as nossas emoções, aprender a direcionar os nossos pensamentos para aquilo que é bom, para aquilo que é positivo,
para aquilo que é verdadeiro. Não é isso que está lá em Filipenses? Deus nos ensina a pensar. Ele diz, olha, você quer ficar livre da ansiedade? Você quer ficar livre de medos, inconstâncias? Você precisa começar a cuidar daquilo que você pensa, dos tipos de pensamento que você está alimentando. E sabe, muitas vezes a gente não percebe que esses pensamentos, eles vêm como uma forma de imaginação. Nós todos temos uma habilidade muito grande de imaginar coisas, não é verdade? E essa imaginação, gente, ela tem que também ser muito cuidadosa. Por quê? A Bíblia, ela fala sobre imaginar e meditar como sendo a mesma coisa. Quando nós estamos imaginando algo, nós estamos meditando sobre aquilo. A palavra, por exemplo, que aparece em Salmo 1, quando diz, bem-aventurado um homem que tem prazer, na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse mesmo texto que fala sobre meditar, a palavra Hagá, que aparece aí em hebraico, é a mesma palavra que está lá no Salmo 2, versículo 1, quando diz, por que imaginam os gentios coisas vãs? A mesma palavra Hagá está sendo traduzida para meditar e está sendo traduzida para imaginar. Então imagina que você está aqui agora, deitado na sua cama, sentado na frente do seu computador e a sua cabeça começa a imaginar coisas. Isso é uma meditação. E na verdade, a Bíblia está dizendo que quando nós meditamos, aquilo que meditamos vai gerar uma imagem dentro do nosso coração. E isso vai gerar uma fé. E o seu cérebro, é tão interessante a gente aprender com a neurociência sobre isso, ele não sabe a diferença, por exemplo, de um pensamento real ou imaginação. Então, quando você está imaginando, você está pensando. E esses pensamentos estão gerando emoções, estão gerando sentimentos aí diversos em você e podem levar você a ter comportamentos e atitudes que não são boas ou que são boas, dependendo daquilo que você vai deixar alimentando dentro de você, ou seja, aquilo que você vai imaginar, aquilo que você vai meditar. Então, a palavra diz uma promessa maravilhosa. Se você medita no que a palavra diz, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação certa. A sua folha nunca vai murchar, ou seja, não importa o que está acontecendo do lado de fora, você vai estar firme, sempre, independente da circunstância. E tudo que você fizer prosperará. Então isso é uma promessa do Senhor. E aqui eu quero deixar uma dica para você. Se a sua imaginação é uma meditação, então use a sua imaginação para pensar o que a palavra diz. Isso é uma maneira de você gerenciar as suas emoções. Eu direciono os meus pensamentos, eu conduzo os meus pensamentos para aquilo que a palavra diz. Se eu alimentar um pensamento de derrota, de desespero, de fracasso, isso pode me levar a um comportamento até mesmo de suicídio, tirar a minha própria vida, ou desistir de sonhos, de pessoas, de relacionamentos, tudo isso, porque um pensamento não foi gerenciado. Então, que você saiba que os seus pensamentos estão sob o seu poder. Deus diz na sua palavra, nisso é o que você deve pensar, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que louva a Deus, naquilo que glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque essas coisas gerarão as emoções boas, as emoções corretas e vão fazer com que você tome decisões que vão fazer prosperar a sua vida. Agora, você pode estar pensando, Sani, eu vou imaginar qualquer coisa? Não. Nós estamos falando sobre você se imaginar, vivendo as promessas, vivendo aquilo que Deus fala sobre você, vivendo e se imaginando vivendo a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Nas áreas em que você renovar a sua mente, meditando no que Deus fala, se imaginando vivendo essas verdades, é a área que você vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas você também pode falar assim, Sani, mas às vezes é tão difícil, a gente tem uma realidade às vezes tão negativa diante dos nossos olhos, às vezes na família, às vezes nos relacionamentos muito próximos, na escola, na universidade, Às vezes a gente é tão tentado a pensar em desistir, a gente é tão tentado a pensar no pior. Isso é uma verdade.
O fato de você estar num mundo caído, as informações que chegam para nós, na maioria das vezes, não são informações positivas que nos levantam, que nos encorajam. Mas é por isso mesmo que nós temos que mergulhar na palavra de Deus. Cada dia ter a presença dele como algo mais importante para nós. Não só a palavra lida, mas o Espírito ministrando no seu coração essas verdades. Quanto mais você priorizar Deus e a sua palavra, mais blindado você vai estar nesse mundo louco. Nós sabemos que a própria palavra nos diz, e Paulo chama esse mundo de mundo tenebroso. Se é um mundo tenebroso, é porque tem muita coisa ruim por aqui. Mas é possível você se blindar. É possível você se guardar. Como, Sani? Eu vou fingir que as coisas não estão acontecendo? Não. Você vai colocar dentro de você aquilo que Deus fala, porque a verdade é o que vai prevalecer. Céus e terra vão passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. E se você colocar a sua confiança, os seus pensamentos e a sua imaginação naquilo que Deus diz, você também não vai passar. Você também vai viver uma vida vitoriosa, atravessando as tempestades, atravessando as dificuldades, mas vencendo cada uma delas. Não negligencie os seus pensamentos. Você não precisa deixar que os pensamentos entrem na sua mente de qualquer jeito, de forma aleatória. Você determina o que entra e o que não entra, o que fica e o que não fica. Seja intencional na sua forma de pensar e você vai experimentar uma vida mais cheia de paz e de alegria e de confiança de que mesmo que algumas situações estejam sendo desafiadoras para você hoje, você tenha certeza que você está conduzindo a sua vida para a prosperidade, porque o que está alimentando a sua mente é o que Deus fala sobre você. Espero ter te ajudado nesse mês de Setembro Amarelo. É muito importante que você se lembre, você não está só, Deus está com você, tem uma família aqui com você, e se você estiver procurando ou precisando de ajuda, por favor, não hesite em procurar. Talvez você esteja dizendo, Sani, mas eu estou com uma certa dificuldade de gerenciar minhas emoções, de saber o que fazer. Então, procure ajuda. Não fique sofrendo sozinho. Estamos aqui para ajudar você. E essas são dicas que você pode começar a praticar hoje mesmo. São dicas práticas para como ter uma vida mais saudável, mais feliz, mais abundante. Para que a gente possa experimentar verdadeiramente a vida abundante, precisamos direcionar nossa alma para pensarmos como Deus pensa. Deus te abençoe, tenha uma vida próspera e feliz.